Hoje eu vou abrir meu coração para você. Se tem uma coisa que me deixa zangado na vida, é ser mal atendido no comércio. E se tem uma coisa que me deixa profundamente triste, é ver alguém ser mal atendido num comércio, em qualquer lugar que seja. Bom dia, soldados da madrugada! Eu me lembro que era véspera do meu casamento, e aí você imagina, a família estava naquela correria, especialmente a família da noiva. A minha sogra estava correndo atrás de lembrancinha, de ajustes e, enfim, estava naquela coisa maluca que é geralmente uma véspera de casamento. Ela chegou em uma loja, a minha sogra, e ela queria comprar uns anéis para prender o guardanapo que ficaria na mesa dos convidados no casamento. E aí ela achou um pacote, essa loja tinha alguns pacotes, e ela chegou no caixa. E qual foi a surpresa dela quando a moça do caixa quis contar um a um os anéis que estavam dentro daquele pacote. O pacote estava fechado, lacrado, e na embalagem dizia que tinha 100 unidades. E aí a minha sogra disse para a moça, moça, eu não estou te entendendo, você vai abrir o pacote para contar? E a moça, com um olhar de desdém, olhou para minha sogra e disse, sim, é necessário contar antes de proceder com a venda. E aí a minha sogra alertou essa moça, falou assim, mas eu tô com pressa, você poderia passar para a gente agilizar a situação? E a moça lentamente abriu o pacote e começou a contar uma a uma daquelas unidades. Eu posso imaginar que enquanto eu estou contando isso, a minha sogra está rindo porque ela vai escutar esse áudio e você está passando a mesma raiva que eu passei. Contando um a um dos anéis de dentro daquele pacote. E aí você sabe o que aconteceu? A minha sogra esperou pacientemente. Quando a moça terminou de contar, a minha sogra olhou para ela e disse, tá tudo certo agora? Ela disse, sim, tá tudo certo. E aí a minha sogra agradeceu e saiu da loja. Que satisfatória foi essa atitude da minha sogra. Muito obrigado, não quero comprar mais depois que você contou tudo. Ao invés de você pensar que estava me fazendo de trouxa, eu te fiz de trouxa agora. É assim que acontece algumas vezes, em algumas situações. Agora, por que você não sabe gerir suas emoções quando as coisas ruins estão acontecendo com você? Quando você está sendo mal atendido em um lugar, quando você está sendo desprezado por alguém, quando você está recebendo um evento de injustiça que acontece na sua vida. Porque geralmente, ao invés de pensar na causa, você pensa no efeito. Ao invés de entender qual que é a raiz, você vê o sintoma. Ao invés de entender qual foi o gatilho que provocou aquela situação, você está vendo somente o comportamento. E aí eu estou aqui para te orientar, para fazer você entender qual que é a diferença entre causa e efeito, para que você possa compreender como que você age nas diversas situações da vida. Existe um estudo, eu não me lembro mais qual foi a universidade que fez, mas foi uma universidade americana. Eles colocaram um atendente em uma loja real, e esse atendente ele estava treinado para atender mal as pessoas. E o nome desse estudo é o caminho da raiva. A raiva, ela é um gatilho que dispara dentro da sua mente e à medida que você vai alimentando ou você não desvia o pensamento da raiva, ele só vai crescendo. E quanto mais cedo você interrompe a raiva, mais rápido melhor você tem controle sobre ela, mais fácil é o controle que você tem sobre essa raiva. Agora imagina a situação, o atendente treinado para atender mal as pessoas. E aí você chega para comprar alguma coisa, e aí chegava o cliente para comprar alguma coisa, e esse atendente falava coisas ásperas, tratava essa pessoa mal, e esse atendente ele era treinado para sair de cena e entrar um outro atendente. E quando o outro atendente entrava, essa pessoa dava uma informação para o cliente. A informação era, ele está passando por um momento difícil na vida, e aí dava mais alguma informação, ou falava que a pessoa estava com alguém doente na família,
E qual foi a conclusão do estudo? Olha que interessante que acontecia. Quando a pessoa recebia a informação de que algo de errado estava acontecendo com o atendente continuava tratando essa pessoa mal e ela tinha resiliência, ela tinha paciência, ela tinha amor, amabilidade, ela respeitava o atendente. Por quê? Porque alguém deu uma informação que trazia um contexto para aquele mau atendimento do cliente, do atendente, no caso. Esse é o caminho da raiva. Acontece o seguinte, quando alguém te trata mal, você, ao invés de olhar a causa, o porquê que essa pessoa está tratando você mal, você olha para o efeito. Você olha só para o sintoma. Existe uma diferença entre causa e efeito. Se você elimina a causa, o efeito não vai acontecer mais. Imagina alguém que quebrou o braço. O que essa pessoa está sentindo? Dor. Mas não adianta você dar somente dipirona para essa pessoa se você não consertar o braço que está quebrado. E aí, com as emoções, é a mesma coisa, com as minhas emoções e com as suas emoções também. E aí, quando alguém te trata mal, você precisa entender o porquê que essa pessoa está te tratando mal. Por que essa pessoa está fazendo isso comigo? E aí eu posso contar para mim uma história. Eu posso dizer, como lá naquele estudo do caminho da raiva, posso dizer, cara, ele não está tendo um bom dia. Eu não sei, mas pode ser que a filha dele passou mal durante a noite toda e ele está sem dormir. Eu não sei o que aconteceu, mas pode ser que talvez na semana passada ele tenha enterrado sua mãe e está irritado com as situações da vida. Eu não sei, mas talvez a conta de água foi cortada ou a conta de luz foi cortada. Quando você coloca uma história de contexto, com certeza você vai conseguir gerir suas emoções para entender o que essa pessoa está fazendo com você de maneira mais simples, mais fácil. A Bíblia diz o seguinte, lá em Provérbios capítulo 12, verso 16, a ira do insensato num instante se conhece, mas o prudente oculta a afronta. O prudente é você. O prudente é você que aprendeu a gerir suas emoções. O prudente sou eu e você, que olha para a pessoa com compaixão, que entende que por trás daquele efeito tem uma causa, por trás daquele sintoma tem uma raiz. Aquilo que você vê é algo, mas o que você não vê é a causa. O que você vê é o efeito. O que você não vê é a causa daquele efeito. O que você vê é o comportamento, no caso, o mau comportamento da pessoa. Mas o que você não vê é o gatilho que disparou aquele mau comportamento. Provérbios capítulo 12, verso 16. A ira do insensato num instante se conhece, mas você que não é insensato, você que é prudente, oculta a afronta, consegue controlar sua raiva, consegue direcionar seus pensamentos, consegue contornar as situações, consegue entender que quando alguém te trata mal, aquilo que está acontecendo é muito mais sobre a pessoa que está te tratando mal do que sobre você. Quando alguém diz algo errado, algo ruim sobre você, aquilo diz muito mais sobre a pessoa que está dizendo do que sobre você, propriamente dito. Gerindo as emoções, nós estamos no caminho correto. Se você escutou o áudio até aqui, eu quero que você me mande a palavra prudência para eu entender que você está no caminho certo, para eu entender que esse áudio trouxe algum conhecimento para você, para eu entender que a partir de hoje você é uma pessoa prudente que sabe gerir suas emoções.